Jesus, o homem que mudou a história da humanidade. Começamos contextualizando um pouco a questão da historicidade do Novo Testamento, especialmente dos 4 evangelhos, lá na primeira aula, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre esse contexto do Novo Testamento em si. O ambiente, onde que Jesus nasceu, onde que ele viveu, quais as pessoas à sua volta. Se nós queremos aprender e estudar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, nós temos que entender esse contexto dele, para entender um pouco quem ele era, por que ele falou aquilo que ele falou, e assim a gente, através desse ambiente mais claro, um ambiente com um colorido maior, a gente mergulhar e conseguir absorver melhor aquilo que ele ensinou e a gente conseguir caminhar mais perto dele, ok? Então vamos lá, quero te convidar já a entrar nesse tema e pensar um pouquinho onde é que Jesus viveu, onde é que você nasceu. Você já reparou que você conhece gírias, você conhece histórias, você conhece episódios da história do lugar onde você nasceu, seja numa cidade grande, seja numa cidade interior, seja em outro estado, às vezes o seu sotaque denuncia de onde você é. Jesus nasceu num lugar onde uma cultura era rica, cheia de detalhes, e ele transitou entre lugares diferentes, com povos diferentes, e ao entendermos um pouco disso, vamos entender melhor quem era Jesus também. Bom, ele nasceu e viveu nesse lugar que hoje nós chamamos de Palestina, mas esse é um termo que foi usado um pouco mais para frente. Naquela época não se chamava Palestina. Essa é uma pequena região hoje chamada Estado de Israel e ali as suas redondezas. Naquela época era uma região ocupada pelo Império Romano, pelos romanos. Era uma região bem pequena e subdividida em questão de governos, influências, tinha vários tipos de influência. Quando a gente fala pequeno, nós estamos falando disso aí, olha, se você considerar a região toda, entre Judéia, Galileia, Samaria, Pérea, essas regiões, a gente está falando de uma área que entre norte e sul, algo como 170 quilômetros por 80 quilômetros de leste a oeste. O formato é mais ou menos parecido com o formato do estado do Espírito Santo, ele é comprido, com uma costa marítima. Se a gente pensar na Judéia, onde muito do que acontece é ali na Judéia, especialmente a etapa final da vida de Jesus, nós estamos falando de algo em torno de 80 por 50 quilômetros. Pensando em território brasileiro, Sergipe é o nosso menor estado em termos de área de espaço. Essa área de Israel, ou pelo menos dessa região, nós estamos falando de menos de 1/3 do Sergipe. Ou seja, assim, pensando em o continente, ou pelo menos a área brasileira inteira, é um pedacinho muito pequeno se a gente for comparar. Herodes, o Grande, que era o governador dessa época, quando Jesus nasce, ele, por causa dos ciúmes e a briga por causa do poder dele, essa divisão, esse espaço pequeno de terra acabou se subdividindo mais ainda. E aí a gente tem esses termos, Judéia, Galileia, com regiões um pouco diferentes umas das outras, com governos também diferentes uns dos outros. Quais as características dessa região em termos de geografia? Bom, é uma região árida. Até hoje, ela não chega a ser um deserto, mas se a gente for pensar em termos de Brasil, o que tem mais parecido com o Brasil em relação aquela terra de Israel? Talvez o mais próximo nosso seja o sertão nordestino. Onde a gente tem a Agreste, que tem um pouco mais de... né, quando a gente fala desse Nordeste, a gente tem o Agreste, que tem um pouco mais de vegetação, a gente tem o litoral, mas a gente também tem um sertão seco, árido. Que não é um deserto, mas chove-se muito pouco. Algumas referências que a Bíblia faz de florestas não tem nada a ver com a nossa floresta amazônica, a Mata Atlântica. A água é pouca e, por causa disso, as árvores são poucas, mesmo quando se tem mais vegetação. Hoje, Israel desenvolveu uma tecnologia de irrigação que revolucionou a agricultura da região. Mas naqueles dias não existia essa tecnologia. Então, cultivava-se com muita luta e, por causa disso, havia muita luta em relação à água. Quem conseguisse conquistar os lugares que têm boas fontes de água, já saía na frente e aí já conseguia trabalhar a questão da produção. E o Império Romano se valia dessa produção, especialmente na região um pouco mais ao norte, quando a gente vai entrando na área da Síria, você tem já terras um pouco mais férteis, chamado Crescente Fértil. E o Império Romano se valia dessa produção agrícola dali para abastecer algumas regiões do seu império. Esse é o mapa, vimos isso na primeira aula, mas focamos um pouquinho mais na questão da Galileia, e eu queria mostrar para vocês algumas outras coisas. Por exemplo, a gente tem a região costeira, mais plana, e cidades importantes, por exemplo, Cesareia Marítima, é uma cidade muito importante, helenizada, Jope, a gente vai ver Jope já em Atos dos Apóstolos. A gente vimos na semana passada, na primeira aula, a região da Galileia, com um pouco mais de cuidado, mas essa região aqui é uma região montanhosa onde está Jerusalém. Jerusalém está aqui, você tem Belém, onde nasce Jesus. Aqui já na Galileia, Jesus
cresce em Nazaré e é conhecido como Jesus o Nazareno, porque é ali onde cresceu e a sua família se estabelece ali. A gente tem aqui regiões como Samaria, o Poço de Jacó, onde Jesus conversa com a samaritana. E é interessante porque quando Jesus vai aqui de Jerusalém para Galiléia, ele diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas é interessante porque a maioria dos judeus, quando ia para Galiléia, eles iam por baixo, indo aqui por esse caminho azul, pelo Vale do Jordão. Mas Jesus resolve, mesmo sendo judeu, passar por Samaria. Isso não era uma coisa comum dos judeus fazer isso. Mas ele faz porque, com certeza, ele já tinha planos de encontrar com aquela mulher e ministrar e trazer salvação aos samaritanos já naquela época. A gente tem aqui o Mar Morto, ou chamado também de Mar Salgado, região da Pérea, Gerasa, Decápolis, essa região aqui das chamadas 10 cidades, região bem helenizada, e essas cidades elas são importantes também para a economia da época. Até hoje, se você visitar Síria e Jordânia, você tem como visitar vários desses sítios arqueológicos. É muito interessante. Então, se uma pessoa quisesse atravessar aqui do Rio de Jordão e chegar até o mar, era possível fazer isso sem grandes dificuldades, mas teria que passar pela região montanhosa aí da região de Jerusalém, por aí vai. Então, só para a gente ter uma ideia um pouco de como era a geografia da época, e essa geografia, as viagens que Jesus vai fazer durante esse período todo rodando essas cidades. Bom, população, quem é que habitava ali naquele local? Aquela região era muito habitada, era densamente habitada, eram pequenos vilarejos e muito próximos uns dos outros, ainda que não houvesse grandes cidades, e tinham algumas cidades importantes, mas nada comparado com outras cidades do Império Romano. E viajar entre essas cidades não era uma coisa simples. Por quê? Havia animais selvagens, bandidos nas estradas. Então, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele está falando de alguém que foi roubado e espancado ao viajar pela estrada. Isso era uma coisa comum na época e viajar era sempre um perigo. Nós estamos falando de cerca de 500 mil a 1 milhão de pessoas nessa região. E, por causa disso, Judéia, Samaria e Galiléia eram das regiões mais populosas do Império Romano. Era um lugar assim, muito bem populoso e, por causa disso, a concentração de pessoas também, o comércio era muito intenso. É interessante que a gente acha que ali era só judeus que viviam, mas metade do povo ali era de romanos. Por quê? A gente sabe disso. Romanos, gregos e outros gentios. Havia uma influência forte do helenismo. E alguns estudos, por exemplo, estudaram-se as tumbas, as inscrições nas tumbas daquela época. E o que os estudiosos concluem é o seguinte: 50% das inscrições nas tumbas eram inscrições em grego ou em latim. Geralmente, quando uma pessoa ia ser enterrada, a família fazia as inscrições na sua tumba de acordo com a língua materna da família. E o fato de ter essa língua em latim e grego nessas tumbas indica que metade, provavelmente, dessas famílias eram famílias dessa origem, eram gentias, não eram judeus de raiz. E isso indica que o helenismo era muito forte, o helenismo já vimos na aula passada, que tem a ver com a cultura grega. Os judeus daquela região eram judeus altamente secularizados. O que é isso? Não eram os judeus que praticavam o judaísmo, que seguiam a religião com afinco. Eles eram o que a gente chama hoje de nominais. Tem os cristãos nominais, católico nominal, crente nominal. É aquela pessoa que nasceu como daquela religião, mas não pratica aquela religião. É a cultura da família só. E muitos dos judeus eram assim secularizados. Eles iam na sinagoga de vez em quando, iam ao templo uma vez por ano em Jerusalém, mas não praticavam e não seguiam a lei de Moisés como a gente acha que todo mundo seguia. Não era bem assim. Um exemplo disso é a Cesareia Marítima. Apesar de ser uma região, uma cidade ali da região da Judéia, Cesareia Marítima é uma cidade altamente helenizada. E a gente percebe isso com essa presença de banhos romanos, presença de hipódromo, presença de ginásio. O ginásio era lugar de ensino. Então, essas construções greco-romanas indicavam quão helenizada era a cidade de Cesareia Marítima. Então, não era aquela coisa assim, 100% judeu, como a gente muitas vezes pensa, não.